meus queridos amigos telespectadores, é com alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. Este programa, O Lenho Verde, ele tem o intuito de levar até você a linda doutrina espírita de uma maneira simples e edificante. Queremos aqui neste programa desmistificar tudo que foi colocado na doutrina espírita e mostrar quão bela ela é em nossas vidas. A doutrina espírita tem crescido muito pelo seu modo simples e eficaz de fazer com que Jesus reviva nos corações das pessoas. Os nossos convidados são todos estudiosos da doutrina e que dedicam um pouquinho do seu tempo para vir aqui levar até você um programa edificante que pode mudar sua vida através de Jesus. Sempre nós aqui traremos a doutrina espírita através das obras básicas, algumas outras leituras que nós podemos indicar. E também, se você quiser conferir, você pode hoje baixar na internet o livro. As obras básicas são obras de custo baixo, você consegue comprar até por R$5, R$3, uma obra básica. O nosso convidado de hoje é o Fábio Rush, irmão do Flávio Rush. E eles são gêmeos, e os dois são ótimos para estudar a doutrina e levar a boa palavra. Obrigado. Fábio, que bom que você aceitou nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. O Fábio hoje trouxe para nós o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Fábio, o que tem de tão importante nesta passagem de Jesus para que Kardec e os espíritos colocassem no Evangelho segundo o Espiritismo? Caros amigos espíritas, telespectadores, simpatizantes da doutrina espírita, como a nossa amiga perguntou, o que tem de mais importante neste capítulo, sem dúvida, seria a caridade. Ou seja, o modo como se deve praticar a caridade segundo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Para que nós possamos entender o capítulo 13 dentro vamos dizer assim, dentro da questão iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso fazer uma rápida lembrança a respeito dos contextos históricos ao qual Jesus ensinava a moral, a sua moral, ou a moral da Boa Nova, a moral do seu Evangelho. Então, se nós remontamos a fatos históricos, nós temos que, logicamente, entender que Jesus era judeu. E entendendo que Jesus era judeu, ele convivia no meio do povo judeu. Tanto que em outra passagem ele mesmo disse que não tinha vindo destruir a lei, mas veio cumpri-la. De que lei ele estava falando? Ele estava falando de uma lei judaica chamada Torá. Então ele não tinha vindo cumprir a lei, ele não tinha vindo destruir a Torá, ele tinha vindo cumprir a Torá e ainda dar outro ensinamento, um passo a mais à frente daquilo que todo mundo já tinha na época aprendido e que hoje nós também exercitamos. Então esse é um fato histórico de um contexto que nós precisamos entender para podermos assimilar um pouco da caridade como o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, ele vem nos propor, né? Fazer a caridade sem a ostentação. Então, o que isso aí seria importante entender? Porque existe, historicamente também, diferenças de traduções, né? Os quatro evangelhos que são os canônicos que nós conhecemos, que são de Lucas, João, Marcos e Mateus, eles têm basicamente a mesma tradução, mas a tradução ela vem do grego, né? Só que Jesus, ele falava a língua dos judeus. Então, como é que isso nos ajuda a entender? Porque se nós recorremos ao Evangelho grego, a tradução do grego, ele nos diz, né? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário,
não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes a esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Isso é uma tradução grega do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 1 a 4. Só que na tradução do judeu, a tradução da época, dizia-se assim: guardai-vos de exercer a vossa caridade para serem vistos pelo homem, senão não tereis recompensa de vosso Pai dos céus. Então, ainda na sequência, diz assim: por isso, quando fizeres a tua caridade, não soarás o chofar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo, eis que eles já receberam a sua recompensa. E por final ele conclui: mas quando tu deres, quando na realização da tua caridade, que não saiba a tua esquerda ou que faz a tua direita. No fundo comum das duas traduções, o sentido é o mesmo: fazer a caridade sem demonstrar. Mas isso para o judeu, isso tem uma importância, e para as traduções é muito mais interessante, porque Jesus não se referia a algo físico, a algo material, quando falava-se do bem sem ostentação. Porque ele usava uma palavra que chamava-se, na tradução, tzedekah. Uma língua, na língua judaica, significa, ela tem sentidos, tem traduções diferentes, sentidos diferentes. Ela pode significar tanto a justiça quanto a caridade. Então, se você observa Jesus ensinando isso, você reflete da seguinte maneira: quando você for usar do teu senso de justiça e de caridade para com aquele que é desfavorecido, não faça tocar um chofar. O chofar é um outro instrumento, que ele era um instrumento muito barulhento, e ele era um instrumento que ele era tocado no Ano Novo. Jesus usava linguagens fortes para se fazer entender. Então, assim, não faz tocar o instrumento que todo mundo conhecia para anunciar o Ano Novo, quando você for usar da tua justiça e da tua caridade para com aquele que vem até você e que é desfavorecido daquilo que você por ora tem. Então, se nós nos deixamos entender pela tradução do grego, nós vamos confundir que a caridade é sempre a esmola. Então, assim, não quer dizer que a esmola não seja um bem, mas isso dentro da doutrina espírita é categorizado como uma beneficência e não como uma caridade. E o que o capítulo 13 vem nos dizer é que nós devemos praticar essa justiça e essa caridade, e até como finaliza na tradução hebraica, não sabendo a nossa esquerda o que faz a nossa direita. Porque se nós deixamos entender, ainda como a esmola, e nós nos deixamos levar até pela tradução grega, que a nossa mão esquerda não deve saber o que a mão direita fez, nós ainda vamos assimilar ainda mais a caridade que o Cristo veio nos ensinar como uma esmola. Então, assim, eu não posso saber o que a minha direita deu, o que a minha esquerda fez, porque ainda vai ser possivelmente confundido como algo material. E o que o Jesus veio nos deixar, cumprindo a Torá, cumprindo a lei, é que a caridade, esse senso de justiça, que isso era religiosamente seguido pelo povo hebreu. Na época, como ainda vivendo dentro dos moldes mosaicos de Moisés, era religioso, todos tinham que se ajudar entre si. Já existia então, Fábio, essa questão de fazer o bem. Só que devido ao nosso egoísmo, aos poucos, as pessoas foram fazendo o bem para mostrar o bem que estavam fazendo. Mas é para mostrar, não para Deus, para mostrar para o próximo que estava próximo, podemos dizer assim. Justamente.
com essas tuas lembranças, essas observações, nós passamos por uma questão ao qual Jesus, dentro dessa linguagem, desse contexto, fortemente atacou, que é a ostentação, que é você praticar a caridade, como mesmo relembra até as duas traduções evangélicas, tanto o grego quanto o hebraico, não para você ter a recompensa do Pai dos céus, mas para você ser visto pelos homens. Porque aí sim existe uma anulação dessa questão da caridade. E daí nós podemos observar que dentro desse contexto histórico, até na passagem que se perdeu a tradução, aí nós temos Kardec. Por quê? Porque Kardec, mesmo tendo pego, né, e aí nós entramos na questão que o Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro do seu prefácio pelo Espírito da Verdade, vem nos trazer, né, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Que importante essa frase, né? Sim, eu acho muito bonito. Todas as coisas serem restabelecidas. Tem tudo a ver com o que Jesus disse quando ele disse: eu não vim destruir a lei. De fato. Gente, a lei é uma só, nós é que damos um jeitinho de deturpá-la, de mudá-la. E normalmente, né, Fábio, nós nos revoltamos com a lei e queremos dar o nosso jeitinho para a lei. De fato. Né? Eu vejo, por exemplo, atualmente a gente tem que acender o farol quando for para uma estrada, né? Uma autoestrada, uma BR, uma estadual, a gente tem que acender o farol. Aí o que acontece? A gente se revolta com aquilo, porque onde é que já se viu, e enfim, a discussão é muito grande, e de vez em quando a gente acende a luz, né? Porque, eu tenho que acender o farol. Parece que com Deus é a mesma coisa, nós nos revoltamos com a lei e de vez em quando a gente cumpre. Né? Podemos trazer de uma maneira simples de que é bem o que você está falando. Às vezes nós esquecemos de restabelecer aquilo que foi realmente passado para nós. E de fato essa tua observação ela é muito interessante, porque assim, o que é, dentro da questão do capítulo 13, o que é o nosso jeitinho? O nosso jeitinho é ser visto pelo homem. Porque quando nós fazemos a caridade, nós fazemos o senso de justiça, ou nós damos uma esmola, nós não entendemos, quando nós queremos ser vistos pela nossa esquerda, pela nossa direita, nós estamos falseando dentro de nós, porque nós não estamos querendo amar, que é o ponto central que Cristo veio nos dizer e nos dar exemplo, que é aquilo que mais central tem, é amar o próximo como a si mesmo. Nós damos o jeitinho, quando nós ostentamos, queremos ser vistos, nós estamos dando um jeitinho para com a lei de Deus. E daí nós começamos a gerar em torno de nós, dentro de nós, nosso íntimo, certas concepções ilusórias que vão nos fazer com que nós nos revoltemos. É uma questão pertinente a isso, porque se nós fizemos uma caridade, mas eu mostrei isso para todo mundo e ainda todo mundo fica me criticando. Né? Por quê? Porque isso é uma indigna paródia, como até nós vamos seguir adiante depois no tema. É um sentido paralelo à caridade que Cristo vem nos dar o exemplo, nos ensinar, nos inspirar, e é como você mesmo falou, é o jeitinho que nós muitas vezes damos, não para com a lei agora da terra, né? Como para ligar o farol e tal, mas para com a lei de Deus. E infelizmente, para a lei de Deus, não é infelizmente, na verdade, né? Coletivamente, isso aí é benigno, porque assim, não existe jeitinho para a lei de Deus. E mais ou menos assim, né? Eu vou acender o farol para o guarda ver. Não é para minha segurança, né? Mas isso está em muitas outras leis, coisas que a gente não concorda, mas eu acredito que quem trabalha no legislativo, quando surge uma lei, ela é sempre para o benefício do coletivo. Eu acredito nisso, apesar de que a gente não entende muito de política e não é a nossa função aqui. A nossa função aqui é tentar demonstrar que as leis divinas não mudam. A nossa lei dos homens, de vez em quando, ela pode mudar, pode cair. Não deu certo essa lei, vamos tirar. Outra, né? Como já aconteceu, muitas leis foram caindo. Fábio, dentro desse evangelho, né, desse capítulo do evangelho,
A gente acabou de falar do bem sem ostentação. Há uma passagem, né, uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta assim, qual a melhor das virtudes, né? E a resposta é a caridade desinteressada. É claro, todas são positivas, todas têm o seu valor, mas todas aquelas que são fundamentadas no desinteresse. Né? Então você vê, já tem tudo a ver com isso, com o que Jesus colocou aqui, né? E daí a gente chega num ponto que é um ponto muito importante e muito central, porque assim, ó, se Jesus manda-nos amar ao próximo como a si mesmo, fazer a caridade sem a ostentação é a sua mais sublime, o seu mais sublime exercício. Por quê? Porque para eu fazer a caridade sem a ostentação, eu tenho que ter algumas estruturas internas. A primeira delas é o desinteresse, como você mesmo já sinalizou a da observação. A segunda delas é a humildade. E a humildade, até dentro das questões de construção do espiritismo, quando Kardec foi perguntar, né, ao Espírito da Verdade que o assessorava, ele disse que o Espírito da Verdade disse para ele, para se agradar a Deus é preciso ter humildade. Então, com isso, nós já possamos entender assim, para você agradar a Deus, em qualquer sentido que for, o fundamento disso, primeiramente, seria a humildade. E fazer a caridade sem a ostentação é você se dispor, é você se despojar dessa transitoriedade de interesses e você entrar num sentido que cada um de nós tem dentro de nós, porque todos nós somos espíritos encarnados e dentro do nosso espírito existe uma natureza e essa natureza ela não é do mundo, né? Ela nos liga com aquilo que Jesus veio nos dizer, o reino dos céus. Então isso faz com que nós tenhamos um sentido humilde, né? Até como Kardec coloca no item 13, no item 3 do capítulo 13, né? Porquanto para se encarar as coisas do mais alto do que o geral, necessário se torna abstrair da vida presente e se identificar com a vida futura, ou seja, a vida do espírito. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nos homens do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que na vida futura ou do espírito. Então nós precisamos entender aí aquilo, né? Novamente aquilo que o Espírito da Verdade anunciou a Kardec no prefácio. São chegados os tempos em que as coisas hão de ser restabelecidas. E você pode verificar que mesmo Kardec tendo pego os evangelhos canônicos, nas observações em que ele é apoiado pelos Espíritos, ele não se trai com aquilo que Jesus veio nos dizer, nem na tradução hebraica. Nós podemos entender e podemos verificar que o fundo da ideia, ele é resgatado. Ô Fábio, assim, a gente vai falando, vai te ouvindo e a cabeça vai fervilhando de questões. Talvez tenha passado pelo público de casa a seguinte questão. No Livro dos Espíritos, na questão 643, os Espíritos, eles dizem ali que caridade é ser útil, porque eu adoro aquela pergunta, né? Ele fala assim, quem por sua posição não possa praticar o bem? E a resposta é não, né? Somente o egoísta não encontra oportunidade. E aí, essa questão, né? Caridade é ser útil, é sempre ajudar. Aí eu te pergunto, caridade tem tamanho e proporção? Porque se a gente olhar o óbolo da viúva, né? Então, mais uma vez, aquela questão de colocar o fundo acima das formas. Né? Na verdade, não tem. Né? Caridade não tem tamanho. Na verdade, caridade, ela se restringe a proporções de acordo com o momento. Certo. Tanto que a questão do óbolo da viúva, ainda Jesus tendo dado a lição, né, ele ainda tendo passado essa lição da caridade sem ostentação, ele exaltou a viúva que deitou
as duas moedinhas no gasofilácio. Porque ele sabia que aquela viúva envergada e que deitou as duas moedinhas, ela tirava mais de si do que aqueles que deitavam a larga bolsa. Por quê? Porque quem deitava a larga bolsa não fazia esforço espiritual nenhum. Por quê? Porque queria ser visto pelas pessoas, queria ser visto pelos profetas, queria ser visto pelos fariseus, por Jesus, pelo povo. Até porque, só para o público entender, o gasofilácio era aquela caixa de doação que ficava do lado de fora do templo, sim, não era dentro do templo. Sim. Então, independente de você frequentar ou não o templo, né, ou ser um assíduo frequentador, você podia sim colaborar com o templo. E acho que Jesus, ele lê nela, né? Ele lê aquele espírito, aquele perispírito e diz assim, ó, essa fez, não é questão do esforço, não, é a questão essa questão espiritual, de você entregar-se, né? Não é, gente, pelo amor de Deus, não entendam como assim, eu tenho que dar meu tudo. Esse meu tudo, pessoal, é espiritual, ali representado pelas duas moedinhas, onde ela, vamos dizer assim, ela sabia que eles iam fazer alguma coisa de bem maior, talvez no entendimento dela, né? Justamente. E dentro até essa questão bem observada que você fez em relação ao tamanho da caridade, ainda nesse capítulo nós temos no item 9 uma comunicação do espírito da irmã Rosália, em que ela mesma responde a pergunta de uma maneira muito melhor do que a minha, porque ela fala que todos podem praticar a caridade tal como o Cristo veio nos ensinar. E ela coloca um ponto-chave, porque o item 9 se trata da caridade moral e da caridade material. Já como nós podemos entender como Kardec, associado pelos Espíritos, ele não se contradiz e ainda ele resgata o sentido daquilo que o Cristo veio dizer. Porque pela tradução do grego, nós entendemos como caridade material. Pela tradução judaica, nós entendemos como caridade moral. Então, assim, os Espíritos assessoram tanto um quanto o outro. E daí ela vem dizer assim, né? A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e é o que menos fazei neste mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito existe, acreditem, em um homem saber se calar, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro é caridade moral. Você veja, né? Isso é uma questão forte. Ressalta muito bem a tua atitude diante da necessidade do outro, né? Então, assim, veja que não está desmerecendo a caridade material, porque ela é importante, né, Fábio? Sim. Eu vejo assim que você dá um pão para quem está precisando, um prato de comida para alguém que bate na sua porta. Isso é caridade material, a pessoa precisa comer, ela precisa se alimentar, ela está com fome. Mas tudo vai do modo que você faz. Do sentido íntimo do que você coloca. No doar, no fazer, na caridade. E é isso que Jesus vem expor nas passagens que dizem respeito à caridade sem ostentação. O óbolo da viúva, né? Fazer o bem sem ostentação, fazer as suas boas obras, ao praticar a tua justiça. Ele vem tirar aquela questão que fica dentro do fundo de nós, do orgulho, de estar fazendo aquilo. Porque senão, né, Fábio, as pessoas sem condições financeiras, elas não teriam como fazer essa caridade. Se Jesus ressaltasse a caridade material, ou somente as doações, vamos dizer assim, simplesmente como materiais, as pessoas mais humildes, né, mais carentes financeiramente falando, como é que elas iriam agradar a Deus? Então você veja que quando Jesus traz para nós a importância de nós fazermos o bem,
sempre que pudermos. E é o momento, né, Fábio? Podemos dizer assim que caridade, além de ser útil, é o momento. É você que está ali, você que faz. Exatamente. É o momento. E até como nós pegamos o maior mandamento da lei, vamos dizer, né? É amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, com toda a tua alma, com toda a tua emoção, com todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, é bem como você colocou, é o momento. No momento, é de acordo com o entendimento, é de acordo com a mente, o que eu quero dizer, com as possibilidades que você tem. Mas ser útil com as possibilidades que você tem. E fazer e dar sentido a essa utilidade sem que a tua direita saiba o que fez a tua esquerda. Eu me lembro um tempo atrás, Fábio, nossa, programa do Gugu ainda lá, domingos atrás, muitos anos atrás. Eu me lembro o Gugu, ele tinha um quadro que ele vestia uma profissão ou uma situação. E ele passou-se por um morador de rua, onde ele foi comer. Esse quadro foi muito interessante, serviu para muita palestra. Ele se passou por um morador de rua, foi comer num bandejão, e na hora de comprar um refrigerante, porque era uma ostentação comprar um refrigerante, ele não tinha. Ele disse, não dá, então me dá água, né? Normal. E o que estava ao lado dele, né? O morador de rua que estava ao lado dele, disse, não, eu pago para ele. E deu as moedinhas. Então você veja que ele não sabia que era o Gugu, não sabia que estavam filmando, não sabia nada. Tipo assim, eu vou ajudá-lo. Agora você veja, a água é muito mais natural, né? Para que tomar refri se você pode tomar água? Mas poderia ser olhado por esse aspecto, né? Lógico, mas sabe o que ele faz? É o desprendimento dele, eu também entendo a situação dele. Justamente. Fábio, esse tema, assim, é muito vasto, nós poderíamos falar horas aqui. Eu quero agradecer que você veio, tá? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contigo. Ai, que bom. Olha, até hoje o pessoal tem colaborado muito comigo e com o programa.